A pesquisa GenialQuest dessa semana tira Jair Bolsonaro do cartaz, coloca Flávio no lugar e pergunta: e agora, José? Ou e agora, Jair, né? Antes de qualquer número, deixa eu dizer uma coisa que sempre me incomoda muito. Por que que Instituto de Pesquisa adora testar nome inelegível, como fazia agora, como testava com Lula em 2018 e também como vinha testando Bolsonaro até aqui? É um jeito de medir nostalgia e marca, eu sei disso, mas também é uma maneira de manter a política presa em personagens, quase como se o país não tivesse mais ninguém para colocar na mesa no lugar, né? Mas enfim, vamos aos dados. O primeiro dado é quase monótono. O presidente Lula segue na frente. No primeiro turno, ele aparece na casa de 34% a 41%, dependendo do cenário. Já o Flávio vai de 21% a 27%. E no segundo turno, Lula vence todo mundo que foi testado com uma vantagem na ordem de 10 a 12 pontos percentuais. Só que o que essa pesquisa grita não é que Lula lidera, isso já vinha sendo gritado há meses, né? O que grita é que o bolsonarismo continua sendo uma força política relevante, mesmo sem o pai na urna. Contrariando muita gente que adora decretar fim de ciclos políticos, né, o sobrenome Bolsonaro entra na partida com quase um quarto do eleitorado. Isso não é detalhe, isso é um piso, é uma marca. Só que aí vem a segunda mensagem, que é a maldição do piso, o teto. E o teto hoje é rejeição. O conhece e não vota em Flávio bate 60%, igualando a rejeição do pai e superando a de Lula, que tem 54%. Trocando em miúdos, o sobrenome põe de pé a candidatura, mas não põe automaticamente Flávio no Planalto. Mobiliza o seu, sim, mas dificulta construir uma ponte para além do cercadinho, né? E aí entra a palavra que a política brasileira mais finge que não entende: coalizão. Bolsonaro pai sempre foi um imã, puxava por identificação, por raiva, por medo, por fé, por ressentimento, tudo ao mesmo tempo. Flávio herda o sobrenome, é verdade, mas não herda automaticamente esse carisma e principalmente não herda o mesmo tipo de arranjo político com o Centrão. E sem Centrão, sem músculo de Congresso, sem prefeito, sem palanque, o projeto fica dependente demais de uma coisa que é ótima para começar a caminhada, mas péssima para cruzar a linha de chegada, que é uma guerra cultural. No meio disso, quem aparece como personagem também é Tarcísio de Freitas, e a pesquisa dá um recado ruim para o governador de São Paulo. Ele foi testado num cenário com Flávio e ficou muito atrás. E tem um paradoxo típico, né, de quem vai virando nacional. Quanto mais conhecido, mais rejeitado fica. É o preço da vitrine. A direita liberal sonhava com um candidato que crescesse sem assustar, e a vitrine, para quem ainda não é amado, costuma sim assustar. Do lado de Lula também não tem mar de rosas. A aprovação e a desaprovação estão empatadas na faixa de 48% a 49%. É um país desconfiado, né? Só que mesmo com esse clima, Lula segue favorito por um motivo muito pragmático. Tem gente de cara fechada com o governo, sim, mas com mais medo ainda do retorno do bolsonarismo. Enquanto a tônica das eleições de 18 e 22 foi o antipetismo, ao que tudo indica, a desse ano vai ser o antibolsonarismo. E esse detalhe muda tudo num segundo turno, né? E ainda tem a economia, que é a única ideologia que todo mundo entende. A pesquisa mostra uma descompressão. Cai a fatia de quem acha que a economia piorou e sobe a percepção de que ficou mais fácil conseguir emprego. Não é euforia, mas em política, às vezes, uma melhora pequena no humor do bolso, não do Bolsonaro, segura um governo no jogo e dá tempo para ele virar o ano com o discurso de que a gente está virando. Agora, para mim, a síntese mais honesta é de que o Brasil está cansado dos mesmos dois polos, só que não consegue sair deles. Tem um monte de gente indecisa, tem branco e nulo muito altos, na casa dos 20%, tem eleitor despolarizado no meio do caminho, mas quando o eleitor está em espera, quem domina o palco é quem assusta mais ou quem grita mais alto. A Quest de dezembro, então, não muda o jogo, mas muda o tabuleiro, porque ela mostra que o bolsonarismo sobrevive, sim, sem Bolsonaro, mas ainda não parece viver bem sem ele. Flávio virou candidato, mas hoje ainda não é sucessor. E Lula, mesmo com metade do país de cara fechada, ainda não enxerga um adversário de carne e osso. Por enquanto, a disputa de 2026 é entre Lula e o fantasma do pai do Flávio. O problema é que fantasma assusta, mas não governa, né?
E hoje é dia de Militando, uma mesma notícia e três vozes. A das militâncias treslocadas e o meu ponto de vista. A notícia de hoje, claro, é o resultado da pesquisa Quest. Ah, tá vendo? O povo acordou. Lula lidera em todos os cenários. Sem Bolsonaro, essa gente não tem nada para oferecer. É Tarcísio com cara de gerente de banco, é Romeu Zema com fala de coach, é Ratinho com nome de pet shop. E agora é Flávio Bolsonaro, o Bolsonaro de terno, né? O Willy Wonka da Barra da Tijuca tentando vender conciliação, como se conciliação fosse esquecer rachadinha, loja de chocolate e mansão em Brasília. E o melhor, o mercado chorou, a bolsa caiu, o dólar subiu, sabe por quê? Porque eles gostam é da direita com meia de seda. Quando eles veem que o povo não vai entregar o país de volta na mão deles, eles dão chilique. E eu vou dizer mais, a rejeição do Lula é alta? Ela é alta, claro que é, mas sabe o que que é isso? É a elite se contorcendo, esperneando, é a mídia isentona, golpista fazendo cara de nojo, é o povo real sabendo quem botou comida na mesa. 2026 está logo aí. Pode chorar, Faria Lima. Aham, Lula lidera, claro. Bom, com estado gordo, mídia amiguinha e pesquisa encomendada é muito fácil, né? É tudo um teatro para manter o sistema respirando. E vamos ser sérios aqui, o que segura o Lula não é amor, é medo, medo criado pelo próprio sistema. Você acha que o eleitor acredita nessa democracia de toga? O cara que roubou o país inteiro voltou para a presidência e o país está aí, juros altos, imposto alto, insegurança. Agora, o mais engraçado é que o sobrenome Bolsonaro aparece com um quarto do país, mesmo sem Jair. Sabe o que que isso significa? Que o povo tem memória, o povo não esquece, o povo está só esperando o momento certo. E se não der com Jair, vai ser com quem ele apontar. A rejeição do Flávio é alta? É, porque o sistema trabalha contra, o sistema tem medo, porque eles sabem que o Brasil real está do nosso lado. Viva o Brasil e viva o capitão! Bom, respira agora. A pesquisa mostra uma coisa simples: Lula lidera hoje. Não porque o país está apaixonado pelo governo, aprovação e desaprovação estão empatadas, mas ele lidera porque até aqui ninguém à direita apareceu como alternativa clara e majoritária. E o desempenho do Flávio diz uma outra coisa aí. O bolsonarismo é mais marca do que pessoa. Ele tem chão, tem núcleo, tem piso, mas a rejeição altíssima mostra um teto. Ele tem dificuldade de virar maioria fora da sua própria bolha. É uma força que impressiona e ao mesmo tempo amarra a eleição, né? E o que que isso tudo significa? Que a eleição do ano que vem hoje é menos sobre propostas e mais sobre medo. Medo do PT, medo do bolsonarismo. E enquanto a política continuar se alimentando desse medo, quem ganha é quem consegue parecer menos pior no dia a dia. O resto é militância gritando, mercado reagindo e o eleitor cansado, só querendo uma única coisa: uma saída que não seja voltar para o mesmo lugar.